Vossa Senhoria era um diretor da Petrobras, diretor de serviços, não? Não, de abastecimento. E tinha um contato muito estreito, evidentemente, com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, enfim, com todas as atividades da Petrobras. Então, a pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento nesse caso, eu vou querer que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Se também na mesma direção, se Vossa Senhoria tem conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem devida também em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. E ainda nessa situação, a terceira pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e nesse caso se tem, gostaria que Vossa Senhoria explicasse, que o presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento. O seu Emílio disse ao presidente Lula que 300 milhões é o que estava disponível naquele momento. Então havia entre eles uma divergência. E eu algumas vezes conversei com o Marcelo sobre isso. Certo. Que o Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente. Não. Certo. Marcelo Odebrecht disse que teria incumbido o senhor Emílio de falar com o presidente Lula sobre um suposto crédito. Só que a afirmação do senhor Emílio aqui em juízo sobre o compromisso de dizer a verdade como testemunha e colaborador foi a de que ele jamais tratou de qualquer valor com o ex-presidente Lula. Então, queria saber se o senhor está dizendo a verdade aqui como o acusado da ação ou se o senhor Emílio Odebrecht, como testemunha, falou a verdade, porque as versões são antagônicas. Eu não vi o depoimento do doutor Emílio. Eu vi um depoimento do doutor Emílio. Não posso dizer se ele mentiu, se não mentiu. Ele pode ter esquecido. Certo. Não acredito que ele tenha mentido. Perfeito. Mas provável que ele tenha esquecido, ele tenha se confundido a reunião, porque não era isso que eu quero. Sei que o Lula sabia dessa planilha. Por quê? Porque eu cheguei para meu pai e disse assim, meu pai, avisa o Lula que para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. Mas, também em depoimento com o compromisso de dizer a verdade, Emílio Odebrecht, pai de Marcelo, desmentiu o filho e afirmou ao juiz Sérgio Moro que nunca conversou com o ex-presidente sobre isso. Tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula e eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. Eu nunca mostrou para o presidente Lula essa planilha? Eu nunca discuti, nunca acertei nada. A relação de Lula era com meu pai. Então, a única pessoa que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber é meu pai. Durante o depoimento, mais de uma vez, Marcelo Odebrecht reconhece que apenas seu pai falava com Lula. A única pessoa que pode dizer o quanto Lula sabia é meu pai. Meu pai que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber. E seu pai disse, Marcelo Odebrecht. Tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula e eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. Meu pai já disse que falava para mim uma coisa e falava para Lula outra. Meu pai se esqueceu, disse que esqueceu de um bocado de coisa. Então, veja bem, eu acho, minha opinião é que é tremendamente injusto, certo? Se fazer qualquer espécie de acusação ou condenação de Lula sem que se esclareça as contradições
dos depoimentos de meu pai. Eu sei que houve algumas contribuições no exterior. Houve. Inclusive, se eu não me engano, por intermédio até. Isso já foi mais, se eu não me engano, na época da Dilma. Não foi na época dele, não. Eu não sabe. Olha, que houve. Agora, se foi na Guatemala, se foi em outro, eu não sei. E o senhor chegou a tratar com ele em algum momento sobre isso? Não. Ok. Seu Emílio. Sabia, soube, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos o PT? Ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização poder crescer, lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Eu, quando me referia, é meu amigo. Tá. Foi Entrega da obra. no dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. Ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca, pessoalmente, pediu nada. Tá. Nunca. A gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Eu fui presidente primeiro da construtora OAS, depois presidente das duas holdings, OAS Engenharia e OAS... Do tal do triplex. Consta no processo que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência, não de nenhum interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa, eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu digo, olha, se tratando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse a ele, olha, não vejo problema, eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente, a empresa fará os estudos, eu volto com você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Somente isso. Certo. O retorno que o senhor teve, então, era de que os negócios eram viáveis. Sim, eram viáveis, não eram... Todos eles. Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS tratou desse assunto além do senhor? Do assunto que envolvia... Do triplex, né? Do triplex, eu. A empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Desculpe, em 2010. O jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, ao presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Okamoto,
eu tive com o João Vacari, depois procurei o Paulo Camoto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição por parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido adesão para que o empreendimento, e eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo. A informação, a orientação que foi me passada naquela época foi de que toque o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi, filho. E foi feito algum depois que foi lhe informado que eles ficariam com o triplex e não com o 4-1, foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse 2 vezes e meio o preço, mais ou menos. Uhum. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não... O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Quando houve essa transferência do empreendimento Bancop e relativamente a esse imóvel que lhe foi informado, segundo o senhor disse, que seria do ex-presidente, o imóvel dele, no contrato, era 141, mas foi-lhe dito que o imóvel dele era o triplex? Exatamente, e que eu poderia dispor do 141 para comercializar, e foi feito assim. Mas qual foi a explicação que foi dada ao senhor? A explicação que foi me dada na época é que já estava acordado entre o João Vacari e o presidente que eles ficariam com o triplex. Mas e por que foi então feito o contrato para o 141, que não era o triplex? Eu não sei lhe dizer. O senhor não chegou a perguntar? Não cheguei. Eu não sabe de recordar a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o Mar Cantábrico, correto? 2010, acredito eu, 2009 a 2010, não sei precisamente. Certo. E com relação à unidade 164A, como ficou essa unidade após a assunção pela OAS Empreendimentos? A 164A que você está se referindo é o triplex que ficou com a família do presidente, é isso? De que forma que o senhor disse? Ficou com a família do presidente? Qual foi a forma? O senhor entregou a chave desse imóvel? Não existia a chave, que não existia o andar feito. O senhor pode retomar, 2013, eu procurei o João Vacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS Empreendimentos me posicionou de que alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos um problema do triplex, como vamos resolver? O problema de titularidade, o problema da diferença de preço, nós temos que resolver essas questões. O Vacari me orientou o seguinte, olha, quanto ao problema do triplex, eu lhe aconselho você procurar o presidente, ele já está atuando no Instituto, você pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente o estudo completo disso, o que é que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro, dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava, o prédio lá de Guarujá, já estava num estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, de
como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse, olha, eu vou ver com a família e lhe retorno. Bom, no mês de janeiro... Só um minuto, esse encontro foi aonde? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Certo. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto, eu estive com ele, e ele disse, olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Porque eu não tinha ideia de quanto ia gastar. Quando Dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento, e nós fizemos um projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para a Vacari e isso fez parte do encontro de conta com ele. Salvo engano, quando o senhor respondeu à pergunta do advogado, o senhor falou em destruição de documentos? Sim. Ele orientou o senhor a destruir? Ele me disse, se tiver, você destrua. Abril, maio de 2014. E foi onde? No Instituto Lula. Eu sempre me encontrava com ele lá. Eu não sei se ficou claro para mim, mas o senhor teria respondido anteriormente que ele teria orientado o senhor a destruir documentos? Ele me orientou nesse encontro se eu estava guardando algum tipo de documento das relações com o Vacari, de encontro de contas, o que devia, o que ia pagar. Eu disse a ele que eu não costumava fazer isso. E ele me disse, olha, se você ficar anotando o documento, é melhor que você não participe de nada. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari, com você? Se tiver, destrua. Ponto. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Julho, agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu me ofereci e fui e visitamos, estava tudo ok. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento. O lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só. Em relação aos 3 contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe quais são esses 3 contratos? 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Desculpe. Sei. O senhor se lembra quais são esses contratos? Contrato da Repar, da refinaria de Araucária, e o contrato da Reneste, em Pernambuco. Certo. Há um terceiro. O senhor sabe qual é o terceiro? Não me recordo agora. Nessa circunstância, o senhor sabe dizer se esses contratos ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras? Esse detalhe eu realmente não deve ter ficado. Agora eu não tenho está muito longe da minha área. Minha pergunta é, se a OAS Empreendimentos lavrou escritura deste apartamento triplex em favor do ex-presidente Lula ou de algum dos seus familiares? Não sei lhe responder. Já afirmei que eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Existia um compromisso da OAS Empreendimentos de entregar o imóvel em dezembro. Então, eu não sei lhe dizer. Infelizmente, eu não tenho como lhe responder. O senhor não entregou e nem sabe se foi entregue? Não, eu não entrego o apartamento. Em algum momento, ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não. Nem eu perguntei, nem ele me respondeu, porque eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo. Nada? Zero? Sobre valor, não. Então o senhor nunca recebeu dele a afirmação de que não pagaria pela diferença do valor desse imóvel? Não, a diferença do valor do imóvel já deveria ter pago em 2010. A gente está tratando aqui em 2014. Isso nunca foi tratado. Por que ele deveria ter pago em 2010? A diferença, porque se estava sendo disponibilizado um apartamento tipo, que era de 80 metros quadrados, estava indo para um apartamento de 240 metros quadrados, uma área 3 vezes maior, tinha uma diferença de preço, obviamente. Eu cobrei isso do João Vacari, cobrei isso do Paulo Okamoto. E o Paulo Okamoto é que sempre cuidou, pelo meu conhecimento e pelas informações do presidente, dessa parte cuidava do instituto, cuidava das palestras, sempre ele que mexia nessa parte financeira. Eu falei com ele várias vezes, não, vamos aguardar. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa
para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Minha pergunta é, o senhor consultou? Não, não sou O eu. senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não. O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não, não, não.